Bom dia, somos às 3 da manhã, são 7 horas 18 minutos nesta emissão dedicada à saúde. Vamos começar logo por alguém que no futuro vai ser um médico em Portugal. Ele é um estudante de medicina e está com o Renato Duarte. Olá, Renato, bom dia. Amanhã, olá Rafael, bom dia. Olá, O dia-a-dia do Rafael tem sido a ver pessoas abertas assim ao meio, não é? Quando eu tentei marcar esta entrevista com o Rafael, ele dizia-me agora não posso atender, mandava mensagem porque tenho aqui uma cirurgia a acontecer à minha frente. É o teu dia-a-dia, não é? é verdade. Mas neste caso, como as coisas evoluíram, já não são pessoas abertas ao meio, geralmente é com furinhos. Ok. Portanto, É um bocadinho mais sofisticado, menos não é? mal, não é? Eu é que não estou habituado a essas coisas, enfim, tens de me desculpar. Rafael, tu estás no 6º ano, nós estamos aqui mesmo em frente à tua faculdade, a Universidade Nova de Lisboa, onde estás a tirar o teu curso. Vais ser médico, já disseste que queres neurocirurgia, não é? É a área que mais te interessa. Se me deixarem. Como é que tu perspectivas o teu futuro? O que te quero perguntar é, quando tu começaste há 6 anos e agora, comparando a motivação que tinhas na altura e o que tinhas pela frente, o que achavas que tinhas pela frente, a motivação diminuiu, aumentou, como é que é? Isso pode ter duas perspectivas, não é? Por um lado, eu acho que uma pessoa ao longo do curso vai ter tendência a gostar cada vez mais à medida que vai contactando com diferentes coisas. Mas se calhar à medida que os anos foram passando e nós vimos a situação da saúde a agravar-se em Portugal, a motivação por um lado diminuiu, não é? Claro. Portanto, ficamos aqui num momento difícil de definir. Mas quando falas da situação da saúde em Portugal, falas exatamente de quê? Das condições de trabalho dos profissionais, Também, do setor público, do setor privado, dos salários, como é que é? Sim, neste momento acaba por haver, penso eu, uma grande discrepância em termos de remuneração entre médicos que estão no público e outros que estão no privado, e nós fazemos praticamente todos o internato no Serviço Nacional de Saúde, e bem, somos sem dúvida bem formados, mas por um lado começamos a pensar o que é que depois este serviço nos faz para nos reter cá, e depois há outros países que nos valorizam muito mais, não é, do que o nosso próprio sítio de formação. Por exemplo, que nos formou e bem. Tu tens alguns colegas, já me estiveste aqui a Tenho dizer, colegas, que pensam sim, até pensam agora ir nesta para- nova fase em sair Exato. do país, não é? Ir para a Suíça, ir para a França, portanto já estão a aprender francês enquanto eu ando aqui a passear. Já salve seja, estás a fazer Passear, salve não é? Exato. E outros a aprender alemão e pá, eventualmente outras línguas que eu também não conheço, mas são mais ou menos estes países europeus que E tu não pensas nisso? Qual é a tua perspectiva? O que é que tu pensas fazer agora durante os próximos anos? Vais começar o internato, não é? Portanto, vais completar que sim, o teu espero que processo sim. de formação, não é? E depois? Depois que é do internato? Sim. Pensas exercer Depois, aqui sim, sempre em depois do Portugal? internato. Idealmente sim, não é? Eu aprecio o nosso país, ainda bem, mas a partir daí realmente é um futuro um bocado incerto, porque nós não sabemos onde é que podemos ir parar. Por exemplo, queremos dedicar-nos à causa pública, como muito houve nas notícias e muitas pessoas a dizer, mas começamos a ver que não somos valorizados por isso. Por isso é que muitos médicos acabam por ir para o privado. Eu não sei qual é que vai ser o meu futuro, mas se eu quiser ter uma família, dedicar-me também a alguns hobbies que tenho, e Torna-se complicado, e não é? torna-se complicado, ainda como somos um pouco mal remunerados, comparado se calhar com o salário médio de Portugal estamos acima, não é? Mas acho que não é com isso que nos devemos comparar com os melhores. Não, e tendo em conta, acima de tudo, a responsabilidade que vocês Exato, têm, não é? exato. Vocês têm a vida das pessoas e o nosso bem-estar nas mãos e, portanto, desse ponto de vista, achas que a forma como são tratados os profissionais de saúde está abaixo, digamos assim, das tuas expectativas, não é? Sim, Opa, está um pouco. E infelizmente não se resolve com bater palmas, não é? Claro. Como há muito tempo se falou. Mas é sempre um reconhecimento, claro, mas há coisas que eu acho que mesmo que têm que ser reformadas. Não acho que sejam precisas grandes revoluções, mas acho que temos de olhar para isto com outra forma e tentar integrar diferentes, seja o setor público, o setor privado, no fundo encontrar a melhor solução para os doentes e para quem lá trabalha, que é isso que nós queremos. Claro. Temos de pôr um bocado de lado as ideologias Muito e bem. pensar aquilo que é melhor para todos. Rafael, gostei muito de te conhecer, fiquei muito tranquilo, já percebemos que temos aqui uma pessoa que vai cuidar de nós no futuro, muito atinadinha, com a cabeça no lugar. Quem gostou muito de ouvir aqui o Rafael, pode ouvi-lo também já agora, fazemos publicidade, Ok. no teu podcast, Medicopatias, verdade. onde entrevistas médicos e que falas sobre giro. todas estas questões. Medicopatia? Medicopatias, é assim que se chama. Ok. Exatamente. Fica aqui É a isso dica. mesmo. Obrigado, Rafael, bom dia. Obrigada, Rafael. Beijinhos, Renato. Até já. O Beijinhos, Renato Renato. Até já. regressa, não tarda nada. São 7h22. Bom dia. Está aqui com as 3 da manhã com Inês Lopes Aqui Gonçalves. estou eu, com a Ana Galvão. que Aqui também estou cá também está. até às 10. Acorde com a Ana, Joana e Inês. Às 3 da manhã. De segunda à sexta, entre as 6 e as 10. Na Renascença. Nitidamente uma palavra que vem de sapato em inglês, não é? De shoe. Chulé. Não é nada. Sim, é uma ótima estamos a palavra, inventar. chulé, não é? É, Eu gosto. muito bom. E uma ótima palavra para receber a Filipa Gramacho, que é enfermeira, e o pessoas Walter Ferreira, que é respeitáveis. médico. E é impressionante, não se foram embora do estúdio depois Quando eu da disse- tua máxima. Acho que não. Dedicamos esta emissão de sexta-feira à saúde. Olá, Filipa, muito bom dia. Olá, bom dia. Bem-vinda às 3 da manhã. Obrigada. Porquê é que foste para a enfermeira, Filipa? Logo para começar.
Desde muito, muito cedo que eu quis. E tenho uma mãe enfermeira e uma irmã mais velha enfermeira, se calhar também por aí. Mas desde muito cedo que achei que era o cuidar das pessoas, o poder promover aquilo que é mais importante para as pessoas, que é a saúde. E eu gostava de estar lá, gostava de participar. E gosto muito, muito, muito daquilo que faço. Pois, é que a minha pergunta seguinte ia ser porque é que ainda és enfermeira? Porque gosto muito. Porque é que foste e porque é que ainda és? Bom dia, Walter. O Walter Ferreira é médico. És médico onde, Walter? Conta-nos lá. Eu sou médico interno de Medicina Geral e Familiar no Centro de Saúde de Santo António dos Cavaleiros. Estou neste momento a terminar a especialidade e pronto, é isso. É uma especialidade e tanto, ou seja, porque tu estás muitíssimo perto de contactas com muita gente. Bom, todos os médicos contactam, obviamente, mas tu estás próximo de uma comunidade, não é? Da população. O que é que tu quiseste escolher esta especialidade? Porquê? Sim, o médico de família é aquele que acompanha as famílias, não é? Como o nome indica, desde os bebés até aos anciãos. E é de facto a especialidade que mantém um contacto mais permanente com a pessoa no seu todo e ao longo de toda a sua vida. E dessa forma também mantém um contacto importante com a comunidade onde está inserido e só se a conhecer bem é que desempenhará bem as suas funções. Claro, e isso acontece? Sim, existe essa proximidade. Existe uma certa preocupação desde os tempos da especialidade e é-nos muito incutido isso, que saiamos também um pouco dos consultórios e tenhamos contacto com as organizações que existem no terreno em cada freguesia, município, o que seja, também para conhecer e saber dos problemas sociais daquelas comunidades. E depois auxilia-nos a encaminhar melhor os nossos utentes para essas organizações, quando eles precisam de auxílio, e também na doença, claro. Ok. E já agora, Filipa, qual é... Tu exerces como enfermeira em que especialidade? Doenças infecciosas. Ok. E conta-nos, assim direto ao assunto também, o que é que de pior existe neste momento no nosso país na saúde? Ao teu ver. O que é que tu melhoravas? O que é que eu melhorava? Várias coisas. Uma das coisas que eu melhorava é a retenção dos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde neste momento, desculpem, neste momento não se sentem motivados para ficar a trabalhar na saúde. Têm vontade de sair, quer seja da área da saúde, têm vontade de sair do nosso país, têm vontade de sair das instituições e isso é o que neste momento eu tentava e fazia. Tens muitos colegas a quem está a acontecer? Muitos colegas que saem de Portugal para ir trabalhar como enfermeiros noutros países, mas também que saem da própria profissão. E não só na enfermagem, isso identifica-se em várias áreas de profissionais de saúde. Saem da profissão para Isso acontece porquê? Desmotivação, já não acreditam no projeto em que entraram e em que se empenharam, não acreditam em que as coisas possam vir a mudar, não acreditam em que possam vir a fazer a diferença que queriam quando entraram nesta área da saúde. O Walter estava aqui a acenar, a concordar silenciosamente com a Filipa e eu não me esqueço daquilo que disseste há bocado, Walter, que é esta ideia do médico de família sair do consultório. A questão é, isso é possível? Vocês conseguem fazer isso? E no fundo a minha pergunta era, o que é que quando tu te meteste nisto, no fundo, da medicina geral e familiar, da medicina em geral, de uma forma geral e esta em particular, o que é que tu não imaginavas que também era o teu trabalho, não é? Além de ser médico. Sim, é assim, estes 2 anos foram claramente atípicos, não é? E foi manifestamente impossível fazer outras coisas que não fosse Covid e tentar ir contrabalançando nas áreas não Covid para não perder completamente o contacto com as pessoas. Na verdade, há coisas que nós, quando escolhemos uma determinada profissão, depois não estamos preparados, não é? E basicamente aquilo que na minha especialidade mais eu menos aprecio e tem a ver basicamente com a questão burocrática. Acaba por estarmos muito tempo a fazer coisas que não são medicina. Né, que percentagem é que tu dirias, não é? Sendo o teu trabalho 100, quanto tempo é que tu, como é que balançavas isto? Depende. Se estivermos a pensar em Covid, é uma percentagem muitíssimo alta. Pois. 60% a 70% do trabalho é burocrático, não tem nada a ver mais do que estar a ouvir pessoas, ver pessoas. Certeza, sim, com certeza. Apesar de nós falarmos com elas ao telefone e isso ser importante do ponto de vista da ligação humana e da doença e da pessoa sentir isso importante, e foi muito mais no início em que havia muito desconhecimento sobre a doença. Atualmente os contactos são estritamente burocráticos, porque as pessoas são muito assintomáticas ou têm sintomas papelada e mais e papelada. Felizmente agora conseguiram automatizar muitos destes processos e eu tenho esperança que daqui para a frente possamos voltar efetivamente à medicina. Pois claro. Filipa, a tua vida também muda bastante com a Covid, não é? Bastante, sim.
Bastante a nível... Ainda por cima na tua área, infecciologia. Sim, mudou bastante mesmo a forma como nós estamos com as pessoas, a forma como nós temos que manter a distância, manter os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Isso afasta-nos das pessoas, afasta-nos... Como é que vocês equilibram isso? Esse afastamento, Sim, mas onde é que ao há, mesmo... não há afeto, não há Exato. toque. Depois a afetividade que tem a vossa profissão, ou que tem que ter. Sim, nós tentamos dar sempre a volta de alguma forma, mas para os próprios doentes isso é muito complicado. Para os doentes que estão internados, verem-nos com tudo aquilo que nós temos que utilizar, neste caso, quando estamos a tratar doentes Covid, é muito complicado para eles, esse afastamento. E isso é o que eles mais sentem. É o afastamento não só da família, que não nos consegue ir visitar, mas também o afastamento por todo o equipamento que nós temos que utilizar. Claro, e nós temos que arranjar estratégias para dar a volta à situação. Claro. Há pouco perguntava, Filipa, o que é que tu melhoravas na saúde? De que é que tu gostas da tua profissão? Eu gosto muito do contacto com as pessoas e eu gosto muito da área da saúde. Ou seja, a área da doença é uma área que eu entendo como sendo que tem que ser passageira. A doença tem que passar e nós temos que ter a saúde desde as crianças pequenas até aos mais velhos. E a doença é um episódio que acontece e nós estamos lá para ser os facilitadores para ultrapassar o melhor possível esse processo que é a doença, mas a saúde é o foco da nossa atenção. Para terminar, Walter, pergunto, no domingo temos eleições. Obviamente que estas coisas levam tempo, não são tão imediatas, mas qual era a melhor coisa ou aquilo que tu achas que devia acontecer? Do género, segunda-feira, a partir de hoje, o que é que, no teu caso em concreto, uma medida que te afetasse diretamente que tu achas que devia acontecer? Sim, no meu caso em concreto, eu gostava que o novo governo que saísse destas eleições se esforçasse por colocar no terreno as medidas necessárias para melhorar as condições de trabalho das pessoas todas que trabalham na área da saúde, em especial no Serviço Nacional de Saúde, porque se isso não for feito, o futuro não será brilhante para o Serviço Nacional de Saúde. Quando diz as condições, consegues dar um exemplo concreto? Todas. A principal são os recursos humanos e a falta deles, e em seguida as estruturas físicas. Portanto, mais pessoas e melhores instalações. Se E temos... os dois concordam. A Filipa Sim. também está a fazer que sim, vocês não se conhecem, não é? Mas Filipa eles e estão a Walter? assinar muito ao que o outro está a dizer. Mas portanto, concordam muito estão a um com o concordar, outro, estão é alinhados. verdade. Olha, muito obrigada. Um beijão para os dois. Quando saio de um hospital, Obrigado, apetece-me obrigado. beijar aquelas pessoas, portanto vou fazê-lo aqui em direto. Mas se calhar depois evita fazer depois Sim, pois, no hospital. Porque pois é realmente desagradável, não é verdade, podem não As pessoas, se gostar. calhar, podem não querer ser beijadas, não é? É chato. Obrigada, Filipa. Muito obrigada aos dois. E obrigada, Walter. Estamos a 7 para as 8. Muito bom dia. Estes são os Rádio Macau, agora para ouvir na Renascença. Amanhã é sempre longe demais. Dedicamos o tema, ou este programa de rádio, ao tema da saúde. Vai ser assim até às 10. Temos ainda muitos convidados pela frente nesta emissão de sexta-feira. Bom dia. 8h23. Agora a nossa convidada já tinha auscultado Marisa Liz. Imagina tu. Já escutaste algum famoso, Margarida? Por acaso acho que sim. Acho que no meu centro de saúde temos alguns famosos, entre aspas, não é? E acho que já os auscultei. E curiosamente os seus pulmões são muito parecidos com os das outras pessoas não famosas. Estranhamente, não é? É verdade. Eu esperaria que fosse assim uma auscultação muito diferente, mas não, é exatamente Ao igual. nível da sístole somos todos iguais. Exatamente. Ora bem. A Margarida Santos é médica de família, bem, o médico mais desejado pelos portugueses, porque não há pois. suficientes para todos. Olha, eu não É tenho. verdade. Ela trabalha num centro de saúde de Lisboa Central. Trabalhas quantas horas e quantos dias por semana, Margarida? Oficialmente eu trabalho 40 horas, claro que vai sempre muito para além disso. Primeiro porque a especialidade médica, não é, faz com que eu tenha de estudar todos os dias. Há sempre uma outra coisa que eu vejo em consulta que não me lembro ou que não estudei tão bem e que tenho de rever. E depois há muitas... Então agora com o trabalho de Covid e com todas as tarefas que nos foram atribuídas a médicos de família, eu acho que acabamos sempre por chegar a casa e ainda trabalhar muito mais horas. Oh, Margarida, há uma coisa que eu não sei se isto acontece mesmo assim, mas tu podes se calhar esclarecer-nos. Há alguma espécie de objetivo que te é imposto no sentido de, ou seja, rentabilizares o teu trabalho, de teres que ver não sei quantos pacientes num dia? Geralmente são, eu não sei se isto acontece, antes de mais podes confirmar se sim ou se não, mas isto vai um bocadinho ao avesso do que se quer de um médico de família, não é? Que é uma pessoa que possa perder algum tempo, entre aspas, com os seus pacientes. Olha, Inês, isto é uma excelente pergunta, porque na verdade existem vários modelos de centros de saúde e mais recentemente existem uns modelos de centro de saúde que se chamam USFB, o USF são Unidades de Saúde Familiar, que curiosamente até é onde eu trabalho. E o que é que acontece nessas unidades? Há de facto incentivos, ou seja, o que te dizem é, se tu tiveres X hipertensos com uma consulta por ano, recebes um bocadinho mais. Há indicadores que te dizem, ok, esta USF está a trabalhar bem. E cartão de pontos, pois. Exatamente, só que na verdade o que acontece? Por exemplo, no meu centro de saúde, toda a gente tem um médico de família e as listas de espera são muito reduzidas. Porquê? Porque a verdade é,
o facto de nós termos boas condições de trabalho, e claro que ainda há muita coisa a melhorar, não é? Ainda há coisas que funcionam muito mal e que não fazem sentido nenhum funcionar como funcionam, mas apesar de tudo temos alguma motivação e temos condições para ver mais doentes e conseguir vê-los com maior rapidez. Sim. Isto é importante, não é? Ninguém gosta de ir ao médico de família e sentir que está a ser despachado, não é? Sim, que nem o conhece bem. Mas olha, tu acabaste de dizer que as coisas funcionam até bem, e se calhar 2 ruas ao lado as pessoas não têm a mesma experiência. Então o que é que faz do sítio onde tu trabalhas um exemplo? O que é que funciona bem e o que é que podia ser replicado noutros sítios? Olha, eu acho que primeiro são equipas que são formadas especificamente já a pensar, ok, nós temos estes objetivos para cumprir e depois são-lhes dadas as condições para fazer as coisas. Claro que nem sempre é possível e eu acho que é como dizias, não me interessa ter todos os indicadores cumpridos, não é? Não me interessa dizer, ok, vi o hipertenso, se depois estive numa consulta com ele e foi só, olá, bom dia, adeus, já vi, adeus. Eu acho que qualquer médico de família, que é uma especialidade tão holística e tão importante, não é? Nós quando vamos ao médico de família queremos que ele nos conheça, ao nosso filho, à nossa mãe, ao nosso tio, é uma especialidade muito inteira e, portanto, eu acho que para além dos indicadores nós temos sempre vontade de ir para além disso e conhecer o doente e garantir que a consulta é boa. Mas eu acho que o que faz a diferença são as condições de trabalho, são o facto de também haver, se calhar, uma remuneração um bocadinho mais justa, porque há muitos centros de saúde. É assim, eu digo-vos, eu acho que todos os médicos querem também que toda a população tenha médico de família. Não há nenhum médico que, por quem vem para esta especialidade, também quer oferecer isso. E eu acho que a nossa frustração não é tão egoísta de eu quero receber mais, eu quero... Sim. É mais de... Eu também me sinto frustrada quando recebo imensos e-mails de pessoas a dizer eu não consigo a consulta, eu não tenho médico de família, eu estou há 2 anos à espera para ir ao oftalmologista. Isso também nos frustra, não é? É como agora eu dizer-vos, olhem, agora esqueçam os microfones, têm de fazer rádio a partir deste não sei, deste telemóvel. Ok, deste telemóvel. E vocês dizem, pronto, é assim, eu gosto de fazer rádio, portanto, eu vou para a cave e eu vou fazer a rádio. Mas achas que é isso que está a afastar colegas teus a partir de determinada altura de se manterem médicos em Portugal? Acho que sim, acho que nós todos queremos fazer o nosso trabalho de forma certa e acho que felizmente algumas coisas têm mudado. É o caso das USFs tipo B, pronto, eu sou interna, portanto para mim é um bocadinho diferente, mas neste caso, por exemplo, temos casos de centros de saúde onde as coisas funcionam, onde os médicos de família têm, onde os doentes têm médicos de família. Eu acho que se perguntarem à maioria dos doentes no meu centro de saúde, por exemplo, eles estão satisfeitos com o serviço que têm. Agora, isto é uma minoria dos cuidados de saúde primários, não é? A maioria das pessoas, aliás, somos 3 aqui e 2 de nós não têm médico de família. E, portanto, é preciso perceber. E eu acho que, mais do que pensar em grande escala, é preciso perguntar aos médicos porque é que isto não está a acontecer? Porque é que vocês não estão a conseguir dar consultas a toda a gente? Porque se nós percebermos, e são coisas muito práticas, se eu vos disser, olhem, eu precisava de mais um gabinete, eu precisava... Coisas concretas, não é? Coisas concretas, mais do que dizer, vamos pôr toda a gente. Até porque há aqui um efeito depois dominó e a longo prazo, que é o seguinte, Margarida, concordarás ou não comigo, que é as doenças depois a longo prazo têm um custo, porque a pessoa se não tem uma consulta não pode ser eventualmente diagnosticada por um problema, por exemplo, cardiovascular. Claro. O que faz com que essa pessoa depois mais à frente vá ter outro tipo de problemas noutra especialidade, não é? Porque vocês são aquele primeiro embate ou primeiro filtro, digamos assim, de vigiar a saúde de toda a gente, não é? Claro que sim, aliás, Inês, basta pensar, imagina que eu tenho um doente que é fumador, que tem uma alimentação se calhar inadequada, que tem excesso de peso. Para de falar de mim, Margarida. Então vá, agora é a Ana que vai à consulta e tem aqui alguns fatores de risco que eu quero mudar. Uma coisa é eu numa fase inicial, ou até pensar na criança, não é? Nós no centro de saúde vemos crianças desde muito cedo. Sim. É completamente diferente e tem um custo completamente diferente. Eu olhar para uma criança e explicar a importância da alimentação, da saúde mental, explicar que é importante falar sobre as suas ansiedades ou tudo mais, do que eu, 20 anos depois, quando ela já está com mais patologia e quando já está numa altura em que se calhar já precisa de medicação e de diferenciação. Um camadão de problemas. É completamente diferente. Portanto, a prevenção é muito mais barata e tem muito mais efeito. Tu tens gente que acabou por ficar, não diria a tua amiga, mas próxima de ti. Deves ser muito querida pelos teus pacientes, Margarida. Eu acho que tenho uma boa relação ainda no outro dia, mas isto é assim, isto tudo depende de cada médico. Eu no outro dia fui ao ginásio com um doente meu, um senhor de quem eu gosto muito, mas acho que depende. Eu acho que
80% da consulta é a relação que eu crio com o meu doente. Claro. Porque eu preciso que ele esteja à vontade para falar comigo. E, portanto, não me interessa fazer uma consulta de 5 minutos para dizer, medi-lhe a tensão, vi que ele não tinha febre, está tudo bem. Ponha-se a andar, Interessa-me pois. eu sentir que o conheço, sentir que se ele precisar de alguma coisa consegue falar comigo e portanto, sim, eu acho que prezo muito essa relação e acho que estes últimos 2 anos em que nos tiraram um bocadinho de tempo para fazer isso, também foi um bocadinho mais difícil fazer. Vamos mandar fazer uma placa a Ana Galvão para pôr Sim. no gabinete, quer dizer, Margarida, a médica mais querida. Sim, eu quero. Tu não queres a Margarida de médica? imenso. Eu que não tenho e tu não tens, não Pois sei é. como é que vamos resolver isto. Tenho de ir aqui à Renascença. Queremos ser as duas tuas pacientes, Margarida. Obrigadíssima, Margarida Santos, esteve connosco aqui nesta manhã. Obrigada, Margarida. Vais trabalhar hoje? Vou sim. Vais agora direta para lá? Vou Até que agora horas? direta para lá, Até que entre horas? às 9. Ok, Tá entre claro. às Então 9. temos que mandar embora a Margarida. Beijinhos, Bom dia de trabalho para ti, Obrigada, Margarida. Inês, Beijinhos, obrigada. obrigada. A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. A par com o mundo. Impar na música. Ora bem, está na altura de sabermos o que é que pode melhorar a vida dos utentes do Serviço Nacional de Saúde no nosso país. Já aqui ouvimos médicos, enfermeiros, então e o utente? Está na altura de ouvir quem está sentado do outro lado da mesa, não é? Falamos com Dinis Silva, é responsável das comissões de utentes do litoral alentejano, e o José Lourenço, coordenador da Comissão de Utentes de Saúde do Seixal. Ora bem, o que é que estas pessoas fazem? Estas pessoas estão no terreno e basicamente têm ligações com centros de saúde, ou seja, acompanham a situação do utente e pressionam para que a vida de todos nós melhore. Muito bom dia, José. Bem-vindo aqui à Renascença. Primeira coisa a melhorar. Bom, há tanta coisa para melhorar, Nem sabe por onde começar. nem sei por onde começar, mas o principal problema neste momento no Serviço Nacional de Saúde, seja a nível de cuidado de saúde primário, seja a nível hospitalar, são os recursos humanos. Para lhe dar uma ideia, só nos cuidados de saúde primários no nosso concelho, naquilo que se chamam as UCSPs, Unidade de Cuidado de Saúde Personalizados, são aquelas unidades que têm utentes sem médico de família. Nós temos 2 unidades no nosso concelho com 41.300 utentes, com apenas 8 médicos de família, quando seriam necessários 26. Porque a recomendação são 1.550 utentes por médico de família, e nós neste momento estamos com um rácio superior a 5.000 por cada médico. Pois é muitíssimo mais, não é? Exatamente. É muitíssimo mais, não é? Claro. Portanto, isto é uma situação alarmante. É alarmante porque os utentes estão meses sem conseguir marcar uma consulta. E nós sabemos aqui o que o Covid deixou para trás, deixou outra pandemia que está agora a começar a ter os seus efeitos. Os médicos dos centros de saúde dedicaram-se a tarefas que não eram diretamente assistência aos seus utentes, e as coisas ficaram para trás. Pergunto ao Dinis Silva, que é o responsável da Comissão de Comissões de Utentes do Litoral Alentejano, se o cenário é o mesmo para as tuas bandas, Dinis. Bom dia. Bom dia. Sim, bom dia a todo o auditório. Sim, o cenário é semelhante. Nós aqui temos principalmente a falta de recursos humanos, quer médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico terapêutico, administrativos, auxiliares, uma série de falta. Por exemplo, os enfermeiros há em toda a unidade local de saúde do litoral alentejano, no conjunto dos centros de saúde mais do Hospital Litoral Alentejano, faltam 100 enfermeiros. Ora, se esses 100 enfermeiros existissem, que o Governo os contratasse e o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano os contratasse, não haveria no Hospital de Dia do Hospital Litoral Alentejano, para fazer os tratamentos oncológicos, não existiria enfermeira a trabalhar durante 2 semanas sozinho para fazer os tratamentos oncológicos aos utentes que lhe ocorrem ali no Hospital de Dia do Hospital Litoral Alentejano. Portanto, de facto, são situações lamentáveis que a partir de 30 de janeiro não pode voltar a acontecer. Agora, o que é importante explicar aqui, portanto, problemas semelhantes, não é, em todo o país, digamos, o que é importante explicar aqui, José, é que estas comissões não têm associados, ou seja, vocês fazem aqui este trabalho no terreno para perceber quais são os nossos principais problemas, é isso que vocês fazem? Sim, as comissões de utentes não são todas iguais, têm géneros diferentes. A nossa e muitas que nós conhecemos, nomeadamente a da Almada também, foram criadas com um determinado objetivo, que era a construção do Hospital de Seixal. Sim. E a reposição daquilo que seria necessário a nível de recursos para os cuidados de saúde primários. Portanto, tem um objetivo
teoricamente, quando esse objetivo se esgotar, a Comissão... Sim, mas o que vocês fazem é tentar perceber quais são os principais Naturalmente, problemas do utente e depois como é que pressionam? Como é que fazem isso? Nós pressionamos a nível das instituições. Por exemplo, posso-lhe dizer que antes da pandemia, pouco antes da pandemia, nós tivemos 3 reuniões com a Sra. Ministra da Saúde, que totalizaram cerca de 8 horas. Ok. Não é? A falar sobre questões hospitalares, sobre o centro de saúde e sobre os recursos humanos, que são as situações que efetivamente nos preocupam. Mas esses canais estão, como dizer... estão abertos. Exato, ia usar a palavra desentupidos, obrigado, José, por me ajudar aqui. Para que essa comunicação exista, ou seja, para que o vosso papel também se cumpra como se quer, não é? Exato. Felizmente temos essa vantagem, temos canal aberto, seja com o Conselho de Administração do Hospital, seja com a direção do ACE, seja até com a própria ARS. Mas como é que se faz? Por exemplo, até posso perguntar isto ao Dinis, vamos supor que eu vivo no Alentejo e tenho um problema como utente, tenho algo a dizer. Eu contacto esta comissão de utentes do litoral alentejano, Dinis, e depois vocês passam o recado, é isso? É assim que funciona? Sim, tem acontecido diversas situações, por exemplo, esta questão agora do Covid-19, em que as crianças parecem eles estão numa sala de tortura a fazer o teste se têm o Covid. De facto, existem testes de saliva em que aqui na Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano não é aplicado e fazem, de facto, uma tortura imensa às crianças e que as crianças podem ficar com sequelas para o resto da sua vida. Se houvesse, de facto, aqui, com o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, tivesse estes testes de saliva, ora seria muito mais fácil muito para as próprias crianças para que, de até facto, para nós. Fosse... Sim, para eles e para nós. Obviamente. Mas estes testes são mais indicados para, de facto, para as crianças e, de facto, são fiáveis. Mas, infelizmente, isto não se passa aqui no Litoral Alentejano e, portanto, que já várias pessoas têm abordado a Comissão de Utentes as comissões de utentes aqui do Litoral Alentejano. Sim. E, portanto, que nós já enviamos esta questão para o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde, mas estamos a aguardar a resposta. Bom, temos 1 minuto e eu gostava de saber, falámos já de falta de recursos humanos, é o problema mais iminente a resolver. 1 minuto para os dois, aqui no Seixal. Claramente recursos humanos. É mesmo recursos humanos? Recursos humanos, claramente. Eu dou-lhe uma ideia, o ACES pediu para este último concurso, para médicos de família, pediu 25 médicos. Sim. O Ministério da Saúde concedeu 14 e só foram preenchidas 8 vagas. Portanto, é para ver, hoje para ser médico no Serviço Nacional de Saúde tem que ter um espírito João Pessoa. Porque as carreiras não são aliciantes, as remunerações não são aliciantes e o trabalho é muito. As pessoas não imaginam, só quem está lá por dentro é que imagina a quantidade de trabalho que estes médicos são obrigados a fazer sem remuneração, apenas por dedicação. Eles não trabalham 8 horas por dia, trabalham 12, 14 horas muito mais. Seguidas e muito mais. Portanto, e em muitas funções que ultrapassam certamente que ultrapassam claramente, como foi até há bem pouco tempo, o trace Covid, que os médicos de família faziam o trace Covid, o acompanhamento dos doentes que estavam em casa isolados ou positivos, e não lhes competia a eles fazer essa situação, podia ter sido feita em outsourcing e não deixar atrasar a assistência aos utentes. Claro, isto é como dizem os concorrentes do Big Brother, só quem está lá dentro é que sabe. Bom, Dinis Silva, o que é que nos quer dizer neste pouco tempo que nos resta, tendo em conta que temos já eleições à porta, o que é preciso mudar já, urgentemente, na zona onde está? Mudar já aqui do litoral alentejano é que haja incentivos para a fixação de médicos e enfermeiros aqui nas zonas carenciadas. Só para dizer que nós aqui no litoral alentejano temos um médico cardiologista para 100 mil utentes. É inadmissível. E, portanto, se houvesse 50% de remuneração base, aliás, mais 50% para quem se deslocasse aqui para o litoral alentejano e mais 25% no tempo de serviço, de facto seria ótimo. E depois também se houvesse a dedicação exclusiva a médicos e a enfermeiros para depois não saltarem de manhã, estão no público, no hospital. Depois estão no privado. Muito obrigada. Acho que ficou super clara a mensagem. Mais recursos humanos, mais médicos. Obrigada, Dinis. Obrigada. Passamos a melhor música. A sua música preferida.
Renascença, a par com o mundo, impar na música. E agora vamos visitar com o Renato Duarte um hospital que é muito particular. Para já é o hospital de... É muito particular, tem piada, porque não é particular. Pois não, é público, é verdade. Mas é especial porque, para já, tem uma grandíssima afluência. Estamos a falar do hospital das maiores freguesias de Lisboa. E depois porque está num sítio onde vivem muitas comunidades estrangeiras, muitas com dificuldade em expressar-se ainda em português, não é? O que torna também, eventualmente, um bocadinho mais difícil o trabalho A comunicação, exatamente. Sim. Olá, bom dia, Renato. Olá, bom dia. Olha, de facto, como tu disseste e bem, estamos num dos hospitais com maior afluência aqui na cidade de Lisboa, um hospital central, o Hospital de São José. Eu estou no serviço de urgência e posso dizer-vos que está tudo bastante calmo e bastante controlado a esta hora. O Paulo Barreiros está aqui comigo, é o enfermeiro coordenador aqui da urgência. Paulo, é normal isto estar assim tão calmo e sereno? É do horário, é o quê? Sim, normalmente o fluxo e as admissões no serviço de urgência o maior fluxo começa essencialmente a partir das 10 da manhã. Portanto, digamos que é depois das pessoas acordarem que as coisas começam a acontecer. Exatamente. Mas também está calmo porque, objetivamente, estamos aqui com uma gestão perspicaz no sentido de manter a organização do serviço. A ordem, não é? A ordem. A Ana estava aqui a falar de um aspecto muito interessante, enfim, particular relativamente a este hospital, que é a população que serve, não é? Uma população, em grande parte, imigrante, pessoas que muitas das vezes não conseguem comunicar em português, uma população também envelhecida. Confirma como é que tem sido, como é que é a gestão, já trabalha aqui há quase 30 anos, como é que é a gestão desse ponto de vista, dessa população que é particularmente vulnerável? Na verdade, nós já temos muita experiência nessa área e digamos que, se calhar, na cidade de Lisboa e até no país, somos o hospital ou o serviço de urgência mais internacional que existe, claro, pelas características da população que temos aqui admitidas. E com todos os desafios que isso naturalmente implica para vocês profissionais que estão aqui a lidar com isso. Exatamente, mas esse também é o desafio da profissão e dos profissionais que trabalham aqui, dar resposta às questões que são colocadas e, portanto, temos aqui uma multiculturalidade muito grande pela especificidade que vocês conhecem desta zona da cidade. Mas é nos serviços de saúde, muitas vezes, e corrijam-me se eu estiver enganado, que vocês têm um contacto muito direto e muito cru com situações particularmente dramáticas de vida destas pessoas, não é? Têm essa experiência diária, digamos assim, aqui no serviço de urgência do São José, imagino eu. Sim. Como é que vocês lidam com isso? Têm as ferramentas, têm os meios, quer humanos, o tempo, meios técnicos também, para lidar com essas situações da forma adequada? Temos, e podemos dizer que o capital humano desta instituição, que é o Centro Hospitalar de Lisboa, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, tem os meios humanos e os meios técnicos necessários para dar resposta às questões que são colocadas no dia a dia. Obviamente que existem dificuldades em algumas questões, mas que... Por exemplo, quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam aqui? A maior dificuldade... Se tivesse de apontar, nós estamos a ser ouvidos pelo país inteiro, por pessoas que até têm capacidade de tomar decisões. Se tivesse que apontar um ou dois aspectos que precisam aqui de uma intervenção para melhorar o serviço que vocês prestam às pessoas, o que é que diria que é, assim, absolutamente fundamental? Eu, na minha opinião pessoal, a maior dificuldade que nós temos, e considerando, por exemplo, este serviço de urgência geral polivalente, que, como se sabe pela tipologia, é um serviço de fim de linha, em que dá resposta aos outros serviços de urgência que não têm as valências todas. A maior dificuldade que nós temos, visto que somos um hospital que está construído há muitos e muitos anos e que está no meio da cidade, e porque somos um centro de trauma nesse aspecto, é os acessos. Realmente os acessos a este hospital e a este serviço de urgência causam alguma dificuldade. Chegar cá às vezes é difícil, mas depois de estar cá, lhes garanto, podem vir que serão muito bem atendidos. Mantém a mesma paixão já há quase 30 anos que é enfermeiro. A paixão, a motivação para estar aqui todos os dias e tratar da melhor forma das pessoas, mantém-se a mesma? Não desanima? Como é que é? Quer dizer, você está a pôr essa questão a uma pessoa que se calhar não é a mais Está aqui há muito tempo, não é? Estou aqui há muito tempo. Acabou de passar aqui por 2 anos particularmente dramáticos, não é? Para os serviços de saúde. Como é que tem sido? Tem sido sempre um desafio e é sempre um prazer estar cá, e eu tenho uma paixão imensa por este serviço em particular e por esta instituição. Tenho um orgulho imenso de ter crescido aqui, não só como pessoa, mas como profissional. Muito bem. Paulo Barreiros, o enfermeiro coordenador aqui do Serviço de Urgência do Hospital de São José. Como vos disse, tudo calmo e sereno a esta hora aqui neste hospital, e ficamos animados por ouvir palavras, não é, tão otimistas aqui por parte do Paulo, uma pessoa que já está nesta profissão há tantos anos. Olha, agradeço-lhe, é o que lhe posso dizer. Eu que agradeço. Em nome do país inteiro, agradeço-lhe assim. Eu é que agradeço. Que está aqui a representar a classe dos enfermeiros, não é? Eu é que agradeço o convite que nos fizeram por dar um bocadinho a imagem desta instituição. E
ouvinte da Renascença, ouve os relatos sempre. Ouço, e também ia-vos dar agora precisamente os parabéns pelo vosso programa, que já é uma referência nas manhãs. Muito obrigada. Maravilha. Muito Aqui obrigada. em direto do Hospital de São José, meninas. Obrigada. Adeus, Paulo. Tem uma belíssima voz, o É Paulo, verdade, de rádio, podia fazer rádio aqui connosco. Sim, sim, sim. 9h21, muito bom dia. Está com as 3 da manhã. Na Renascença vamos falar ainda de muito importante saúde mental. Ora bem, 9h30. é um aspecto muitas vezes descurado. Agora, vamos lá então falar, como prometido, sobre saúde mental com a psiquiatra Maria Moreno. Olá, Maria. Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Como é que está a saúde mental dos portugueses? Uma pergunta Maria? fácil para começar, Sim, não é? logo. Eu acho que a saúde mental dos portugueses, nós temos que perceber que a doença mental sempre teve uma representação enorme. De facto, quando nós olhamos para os números, é impressionante percebermos que cerca de 20% das pessoas têm doença mental. Quer seja uma doença mental leve, uma perturbação da ansiedade, uma insónia facilmente resolvidas, quer seja outro tipo de doenças mais graves, como a doença bipolar ou a esquizofrenia. Quando nós olhamos, e eu acho que nós não podemos separar estas coisas, quando nós olhamos para o que aconteceu nos últimos 2 anos, Completamente, não é? sim. Com a pandemia, obviamente não faz sentido falar sobre saúde mental em Portugal sem referirmos os últimos 2 anos. E a pandemia Covid veio mudar a realidade da saúde mental, porque há uma vulnerabilidade psicológica que se desenvolveu nestes últimos 2 anos, aliada a uma clara barreira a todas as estratégias que nós chamamos as tais, o tal palavrão das medidas de higiene de saúde mental, Claro. quer dizer, tudo aquilo que nós devemos fazer para ter uma boa higiene mental. O socializar, o sair de Divertir-nos casa, o e divertir, estar com pessoas, o claro. estar com pessoas. Claro. Isto foi-nos tudo barrado. Ora, uma vulnerabilidade psicológica aumentada, porque vimos pessoas ficarem doentes, medo de apanhar a infecção, associada à ausência de qualquer tipo de estratégia para melhorar isto com certeza teve um grande Claro, impacto. mas de certa forma foi quase bom, entre aspas, no sentido em que muitos profissionais da saúde mental se calhar ficaram agora a olhar para isto e afinal então isto é importante, não é? Obviamente que estou a brincar, mas realmente que ao menos tenha servido para isso, não é? Para percebermos que é importante, que são importantes esses cuidados, não é, Maria? Eu acho que a pandemia, quer dizer, de tantas coisas más que trouxe, tinha que trazer alguma coisa boa, de facto. E aquilo que nós percebemos é que a saúde mental finalmente está um bocadinho em cima da mesa e está um bocadinho a ser discutida, não é? A psiquiatria e a saúde mental no geral, que sempre foram, e permitam uma expressão, a filha pobre da medicina, parente, não claro, é? exatamente. Sempre um bocadinho de lado, isto começa-se a falar, e inclusive é nos documentos mais recentes, agora do PRR, que ouvimos tanto falar, existe uma preocupação no investimento na saúde mental. Se é o investimento que eu considero correto, isso já tenho algumas dúvidas, ou seja, a minha opinião, não vou mentir, é um bocadinho politicamente incorreta. Acho que os documentos mais recentes apoiam imenso a psiquiatria comunitária e apesar de nós não podermos... O que é a psiquiatria comunitária, Maria? O que é a psiquiatria comunitária? A psiquiatria comunitária é a psiquiatria de proximidade com as populações. Assim como nós temos os hospitais gerais e os centros de saúde, assim de uma maneira muito generalista, não é? Nós também podemos ter os hospitais psiquiátricos, os serviços de psiquiatria integrados num hospital geral e depois as unidades comunitárias de psiquiatria, que serão o centro de saúde da psiquiatria, digamos assim, no geral. Ora, este foco na psiquiatria comunitária é sem dúvida importante, não é? Porque a reintegração do doente mental junto da comunidade passa sem dúvida pelo bom tratamento da doença mental. Mas eu acho que o foco exagerado disto, que foi uma coisa que ainda começou nos anos 60, nos anos 70, quando, depois da revolução enorme dos fármacos em psiquiatria, nós conseguimos finalmente reintegrar o doente na sociedade. E então surgiram todos aqueles movimentos que se calhar até já ouvimos assim falar da antipsiquiatria, que o doente devia sim ser reintegrado na sociedade, e eles são importantíssimos. Mas nós ficarmos presos relativamente a todas as nossas opiniões numa revolução que aconteceu nos anos 70, exatamente, há 50 também anos, não é exato, moderado, não é? faz sentido. Ou seja, a par de um investimento nestas unidades comunitárias, eu acho que nós temos que também ter um investimento
nos hospitais gerais, nos serviços de psiquiatria Sim. e nos hospitais psiquiátricos. Maria, nós temos ouvido aqui vários profissionais, colegas teus de outras áreas, a dizer que chega uma altura em que não é assim tão motivador manter-se na profissão. Também acontece na área da saúde mental, com os teus colegas, contigo? Eu acho que o burnout, não é? Que se calhar é aquilo um bocadinho que está a falar. Não, e falo sobretudo de falta de Um condições. certo desencanto, não é? Exatamente, os ordenados eventualmente se calhar não tão justos como deviam ser. Eu acho que, obviamente, quanto mais nós apoiarmos um profissional, quanto mais incentivos nós lhe dermos, maior feedback e maior capacidade de produtividade nós vamos ter daquela pessoa. A gratificação ao final do mês, isto é um dos fatores que está bastante bem descrito como sendo uma das medidas que mais baixa o burnout. Eu insisto no burnout porquê? Porque obviamente os profissionais, se não tiverem um bom retorno e trabalharem com poucos meios e virem que o seu trabalho não consegue chegar onde querem, então obviamente que ficam frustrados, claro que a sim. frustração Maria, surge. tenho uma pergunta. Não me vai levar a mal esta pergunta. Não leva nada a mal. Quando nós estamos a falar com um psiquiatra, não é? Estamos ali a falar, o psiquiatra está a olhar para nós, está mesmo a ouvir-nos ou está a pensar noutras coisas da sua vida? Está a falar naquela imagem do psiquiatra sentado e do doente deitado na Exato, no maca. divã, exato, de costas. E do psiquiatra muitas vezes a dormir no cartoon, não é? Bem, eu acho que não será por aí, ou seja, a psiquiatria faz-se mais comumente até em secretárias, com a pessoa à frente. É importantíssimo nós obtermos vários dados ao longo da entrevista do doente, quer sejam as doenças médicas, os antecedentes da pessoa, quais foram os fatores que deram origem àquilo. A abordagem ideal do doente é muito mais próxima daquele modelo biopsicossocial, não é? Nós temos uma vulnerabilidade genética, temos fatores ambientais e isto tudo tem que ser trabalhado. Tenho uma questão aqui para terminar que pode ser um bocadinho complicada, mas de responder de forma sintética, que é, falamos muito dos hospitais, não é? Este hospital, aquele hospital, os centros de saúde, as unidades de saúde familiar, mas tenho ideia que nós sabemos muito pouco sobre hospitais psiquiátricos, de uma forma geral. Temos ideia que são umas instituições que estão ali, onde, não é? Temos muito pouco contacto e algum preconceito, se calhar até. Maria, estou certa? Os hospitais psiquiátricos eu acho que trazem consigo um estigma enorme. Eu mesma, que trabalhei durante ainda alguns anos no Hospital Júlio de Matos, que é um hospital psiquiátrico que toda a gente conhece de nome, não é? Quando eu dizia que lá trabalhava, as pessoas às vezes até ficavam assim um bocadinho reticentes de que pergunta é que hão de fazer a seguir. E este estigma enorme acompanha a psiquiatria, mas então quando falamos de hospitais psiquiátricos, os hospitais psiquiátricos estão muito associados às medidas coercivas, do internamento compulsivo. Imediatamente as pessoas imaginam uma pessoa numa camisa de forças super perturbada, não é? Aqueles tratamentos que assustam tantas pessoas pela maneira como surgem nos filmes, não é? Não é nada assim. Ou seja, estes tratamentos mais agressivos existem, mas têm muitos benefícios. Por exemplo, a eletroconvulsivoterapia é um tratamento muito, muito importante na psiquiatria, que é feito num bloco operatório, sob anestesia geral. Estas coisas não passam cá para fora. E já evoluímos muito e assim partimos 2 mitos, não é, da psiquiatria. Exatamente. Aqui acabámos com eles aqui nas 3 da manhã. E ficávamos a falar com a Maria durante muito mais tempo, mas não podemos, não é, Ana? Não, temos que ir embora. Estamos já a 10 minutos para as 10, mas muito obrigada a Maria. A entrevista, todas as entrevistas que estão a acontecer esta manhã ficam depois disponíveis nas redes da Renascença. Obrigada, Maria. Muito obrigada, Adeus. Maria. Obrigada.